Tamo junto pra mais. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui pra gente começar a nossa resenha. O som tava muito alto, né? Muito alto. Calma, Conde, não precisa exagerar, né? Agora eu baixei, mas esse som eu gosto de começar com ele. Quando começa com esse aqui, a coisa acelera. Vamos lá, olha só que Piracema. Adoro. Vamos lá, corações aqui pro Conde. E saudações democráticas, caras pálidas a todos vocês. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Dom Covim. Vou no chat. Ingrid Cordeiro, Wagner Vasconcelos, Warner Vasconcelos, Carlos Alberto Altair de Almeida Lopes Filho, Jane Mansky. Saudações congelante aqui no extremo sul, Jane. Aquece, põe cobertor de orelha. Cobertor de orelha pro frio. Edson, Eliana Gregolini, Luiz Cláudio Mendes Marim, Marta Queiroz, Salvador, Bahia presente. Oi, Condi, Eliane Gregolini, Eri Badini, Rosana Brito, Ivana Alzenir Moreno. Desse jeito o Lula só sai dentro de um saco preto. Calma. Tô preocupado, mas eu entendo o que tá rolando, né, em Curitiba com o Lula. Hora de se recolher um pouquinho e de reaparecer mais forte depois. É que a gente sente falta. A gente sente falta e estranha, e o país sente falta de uma codificação da cena pelo Lula, né? Mas eu já entendi, tá bom, Lula? Beijo pra você. Já entendi que você tá se cuidando pra voltar daqui a pouco. Bom, Condão tá aqui, todo mundo perguntando aqui, Ohara Shokair. Boa noite, Conde. Saudações, corações pra vocês. Uruguai presente, Indiana Cardoso. Muito bom ter o Uruguai aqui, do nosso querido Mujica. Acelera, Conde. Carlos Silva, Felipe Jaguaribe, abraço de Portugal. Grande Portugal, adoro Portugal. O nosso designer gráfico do 247, Thiago Araújo, mora em Portugal. E ele é tão talentoso, e ele fez um thumb, né, pra mim hoje, do Bolsonaro como um pano de chão, assim, que eu achei sensacional. Até quando iremos passar pano, né? José Rebabar, abraço aí, Conde, saudações. Só pra que dia? Vamos lá, deixa eu ler mais alguns comentários aqui antes de começar, pra gente começar no pique coletivo aqui da live do Conde, também no Facebook, todo mundo chegando aqui, Lázara Santos, aqui, vamos ver, Adália Medeiros, Márcia Souto, tem hora que aparece só o verdinho, que é quem tá assistindo aqui pra mim, né? Que não comentou nada. Olha só, coraçãozinho subindo, é tão bonito isso, eu adoro. Buenos Aires, Argentina. Quem tava em Buenos Aires? Deixa eu ver aqui. Eni Reis, Marta Torres. Deve estar frio aí em Buenos Aires? Creuza Maciel Tyson, oi, Conde no coração, Zora Basic. Vamos lá. Vamos que vamos, e aí daqui a pouco a gente alinha as nossas demandas temáticas aqui na live do Conde. Essa semana excepcionalmente começando às 18 horas, porque eu tô com muito trabalho e nós estamos também fazendo uma força-tarefa, com todo o perdão dessa expressão, na Home do 247, porque tem o evento em Olinda. Infelizmente não fui nesse evento, mas em breve estarei em Pernambuco. Vou levar um pocket show para lá. Vocês vão ver só, vai ser muito bonito. Mas enfim, agora a gente tem que segurar a bronca com o noticiário e com as resenhas e com as notícias e com as coenunciações na cena da informação. Eu quero começar dizendo hoje para vocês o seguinte: o governo tá nervoso, né? Muito nervoso, e a gente percebe isso com o comportamento dos ministros e do próprio, daquele que está sentado lá naquela cadeira, que é o Bolsonaro, né? Infelizmente. Bolsonaro foi muito mal educado com a imprensa lá na reunião do G20, destratou, não sei se vocês viram o vídeo, ele dizendo, é até um absurdo, porque ele disse para jornalistas assim, né?
Então você tem que esperar eu terminar meu raciocínio. Que raciocínio? Se eu fosse jornalista, eu falava assim: que raciocínio? Que raciocínio? Eu acho que jornalista tinha de começar a trollar o Bolsonaro ali na frente dele para ver ele realmente descer das tamancas, né? É bom botar pressão no Bolsonaro, fazer ele descer daquelas tamancas horrorosas lá, porque você imagina como é que é pro jornalista. Esse ano começou. Vamos fazer um. Vamos lembrar algumas coisas, né? Esse ano começou anunciando como é que ia ser o trato com os jornalistas, né? O Bolsonaro. Os jornalistas foram tratados como cães, né? Lá em Brasília. Ficaram sem água, sem banheiro, na posse do Bolsonaro. A delegação, acho que da China e do Canadá, se mandaram, falaram: vou sair daqui, não vou cobrir essa porcaria. Foram pessimamente tratados, não podia levar fruta, água, enfim, nas mochilas e tal. É uma coisa assim inédita no Brasil. Nem vou comparar com ditadura militar, porque acho que também fica sem termos de comparação. Bom, isso anunciava o que ia ser a relação com a imprensa ao longo desse início aí de governo tétrico e trágico do Bolsonaro. Puro terror. Ana Cecília Austrégésilo Hereda dizendo aqui: 6 meses de puro terror. E só perdura isso no tempo. Só perdura no tempo. O problema do Bolsonaro, quando ele vai para o exterior, os jornalistas também vão. Faz parte da tradição do protocolo. Jornalistas brasileiros. Aqui ele não responde a jornalista brasileiro, porque aqui ele acha que é o dono da cocada preta. Só que no exterior ele é obrigado a passar por jornalistas. Ele não pode despistar, usar a BIM e tal para fazer todo um protocolo que afaste ele do quebra-queixo da imprensa que está em Brasília todo dia. Tá certo? Então lá ele é obrigado. Esse é o grande teu. Quando o Bolsonaro vai para o exterior, na verdade, ele se encontra com a imprensa brasileira, né? É o grande terror dele. Eu tenho certeza que ele reclama muito nos bastidores. Putz, vou ter que ir para o exterior, né? Tem que aguentar aqueles jornalistas lá, não vou poder. Mas só que o detalhe é que a gesticulação, o gestual, a linguagem corporal do Bolsonaro, não sei se vocês viram ele destratando os jornalistas brasileiros, é muita falta de educação. E o Jornal Nacional e as grandes imprensas, os grandes veículos brasileiros que estão passando pano para ele, não estão expondo esse tipo de aberração. Hoje eu recebi informação, eu não tive tempo de ver, mas que a Globo focalizou a Angela Merkel. Foi a Ana Flock que me mandou isso, salvo engano. Obrigado, Ana. Mas eu não tive tempo de ver o vídeo ainda, mas eu estou confiando aqui na palavra da Ana e sei que a Globo é capaz de fazer isso mesmo, né? Focalizou a Angela Merkel. A Angela Merkel está com problema de tá trêmula, né? Tem alguma doença, não sei o que é. A assessoria dela diz que não tem nada, mas ela estava trêmula durante um protocolo no G20, e a Globo explorou um pouco isso de maneira, acho que sórdida, né? Eu preciso ver o vídeo, mas eu conheço a Rede Globo de televisão. Não sei a troco de quê. Talvez para proteger o Bolsonaro, porque a Angela Merkel está criticando o Bolsonaro com bastante veemência e autoestima, coisa que nós já quase que esquecemos o que significa. Emmanuel Macron também. Bolsonaro, grande pária, né? Grande pária. Um cara desse, ele é mais folclórico do que um presidente das Filipinas. Enfim, você pegar a periferia, com todo respeito, né, da geopolítica, o Bolsonaro é o pior de todos eles. O Brasil atravessou a fronteira da periferia mundial, virou uma espécie de... Enfim, a pior imagem que o Brasil teve em toda a história, em todos os 519 anos, a pior imagem que o Brasil já teve na sua história. Bom, isso leva a várias reorganizações da percepção de país aqui no Brasil, e nós vamos trabalhar um pouco isso. Então, hoje, aqui na live. Mas o que eu quero destacar é o nervosismo. Então, o Bolsonaro destratando o repórter, quase que sendo ríspido com o repórter. Quando a Dilma Rousseff nunca primou. A Dilma Rousseff é inteligentíssima, né? As pessoas
é só para os fortes. Esse que é o detalhe, né? Muita gente não entendia a Dilma, porque para você entender a Dilma, você precisa ter o mínimo de inteligência, né? A Dilma costumava chamar a jornalista, minha filha, vocês lembram disso? Ô, querida, aqui é uma interpelação que é um pouco, digamos, invasiva, mas é retórica, tá dentro, digamos assim, é o preço que você paga por ser pessoa pública, e eu gostava muito quando ela falava isso para os jornalistas, porque ali naquele momento, os jornalistas que iam perguntar para Dilma Rousseff vinham com aqueles pressupostos furados, que é o que acontece hoje na imprensa tradicional brasileira, para fazer aquelas perguntas assim, sem pé nem cabeça, sem nenhuma base consistente na realidade, né? A Dilma tinha que ter paciência, né? A Dilma tinha paciência, né? Era uma, duas, três. Na quarta pergunta idiota de uma jornalista, ela falava, minha filha, né? Tem uma cena clássica da Dilma fazendo isso com uma jornalista, não me lembro de que veículo. Mas isso, enfim, o detalhe é o seguinte, a Dilma fazia isso no Brasil, atendia os jornalistas do Brasil. O Bolsonaro não atende jornalistas do Brasil. Só no exterior, porque ele é obrigado. E aí destrata lá no exterior. Quer dizer, olha o nível de indigência, precarização desta criatura abominável que é o Jair Bolsonaro. É vergonhoso para o Brasil duplamente, porque tem tráfico de drogas embutido, não podemos minimizar isso. Vamos ver como é que o Jornal Nacional vai trabalhar isso hoje. Obviamente ele vai minimizar, ele vai normalizar, vai passar pano. E se fosse o governo do PT que tivesse 39 quilos de cocaína no avião oficial da comitiva, queridos, o Jornal Nacional estaria no ar essa hora. Entendeu? Eles mudariam a grade da programação para ficar falando disso o dia inteiro, inclusive na Globo News também. Então, veja, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não vamos aprender. E com base nisso, eu ainda quero dizer para vocês hoje o seguinte, que o The Intercept está fazendo parceria com a revista Veja também. Vamos explorar tudo isso hoje. A gente vai falar sobre isso. Porque tô bonitinho de amarelo, Rita Brasil tá falando bonitinho de amarelo, tá bonitinho, tá bom, tá obrigado, viu? Obrigado. Isso denota o nervosismo do governo. O Bolsonaro deu as costas, foi grosseiro, pediu para terminar o raciocínio, não terminou porque não tinha raciocínio nenhum, tá? Deu as costas porque ele estava respondendo a questão da cocaína. Aí ele falou assim, tem que ver porque tudo que está escrito a imprensa brasileira, né, destratou a imprensa no exterior. Eu destrato a imprensa aqui, não destrato, mas eu critico a imprensa todo dia. Mas eu acho que é outra dimensão, né? Vamos combinar isso. Bom, desqualificou, destratou, quis ser, falou, não, ele falou para Angela Merkel assim, não vim aqui para ser cobrado. Quer dizer, tá nervoso, não tem nenhum parâmetro de comportamento, enfim, diplomático. É pessimamente assessorado também. Gente, sinceramente, né? Sinceramente, é tão esdrúxulo, tão absurdo, que fica difícil até a gente realmente codificar a situação. Ler, significar tudo isso. Tá certo? E aí, ele deu as costas e foi embora. Coisa que os tucanos costumavam muito, o Alckmin fazia muito isso, o Dória, lembra do Dória? Pegando a flor que uma ciclista foi dar para ele, né? Toma aqui uma flor para você que é de um ciclista que morreu depois que você mudou o regime das demarcações de ciclovias em São Paulo. Deu a flor do ciclista morto, ele pegou, jogou a flor no chão. Esse é o tucanismo, esse é o FHC, esse é o Dória, né? Aqueles que pariram Bolsonaro, né? FHC é pai do Bolsonaro, é o grande pai, mentor. O Bolsonaro disse uma vez que iria fuzilar o FHC porque é complexo de Édipo, meu querido, né? Ele quer fuzilar o criador, né? E a gente tem... Eles fogem da imprensa o tempo todo. E a imprensa fica passando pano para eles. Não é bonitinho isso? É uma coisa... Realmente o comportamento humano demanda alguns aprofundamentos a mais. Espero que vocês estejam me acompanhando, me entendendo. Mas assim, só para fechar o raciocínio, agora sim, fechar o raciocínio sobre o comportamento do Bolsonaro lá. Deu as costas... destratou a questão da Angela Merkel com uma mera picuinha pessoal,
chegou no G20 como basicamente um traficante de drogas, né? Péssima. A gente não tem a dimensão, queridos, como a imprensa brasileira é lacaia e não vai reverberar isso, e a nossa imprensa progressista tá com síndrome de complexo de vira-lata, vai ficar naquele meio tempo também. Ainda bem que nós temos as colunas, né? As colunas vão salvando um pouco essas percepções aí internacionais. Mas é uma das piores devastações da imagem do Brasil, esses 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Né? As piores. Ia chegar como pária, chega como traficante. Nem república de banana. Para nós sermos agora uma república de banana, vamos ter de comer muito arroz com feijão. Para voltar a ser uma república de banana, para depois tentar pensar em começar a ser uma democracia novamente. Bom, mas não é só o Bolsonaro que está nervoso. Não é só o Bolsonaro que está nervoso. O general Heleno também já deu o piti, aquele piti que vocês conhecem, e outros mais, né? E declarações infelizes, dizendo que foi falta de sorte pegar a cocaína no avião, falta de sorte. Então talvez a gente tenha que perguntar para o general Heleno se ele tinha algum dinheiro envolvido ali, né, no meio dessa cocaína toda que foi encontrada. Para falar que foi falta de sorte, né? Eu acho que foi uma grande sorte, porque inclusive acende o sinal de alerta de que as Forças Armadas Brasileiras podem estar nesse momento numa curva perigosíssima de estruturar o narcotráfico no Brasil, que pode ser um dos maiores exportadores e produtores de droga do mundo, pela sua situação geográfica, política, por um governo que não tem absolutamente caráter. E não vamos esquecer que o Exército controla as fronteiras do Brasil, junto com a Polícia Federal. Toda aquela fronteira da Amazônia, que é complexa, e que as Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro, tinha desenvolvido uma expertise única no mundo para poder... o melhor, era, até pouco tempo atrás, a melhor equipe militar do mundo para poder controlar as fronteiras que são... Imagina o que é uma fronteira na Amazônia, onde você tem centenas de tribos, centenas de nações indígenas, né? Tribos não, desculpa, centenas de nações indígenas, algumas isoladas, né? Que estão sendo dizimadas nesse momento também. Tá certo? E aí, eu acho que o que está na ordem do dia... Então, o governo está nervoso, o Abraham Weintraub também, com a declaração dele preconceituosa, vai ser processado pelo PT, e daqui a pouco eu vou dizer aqui para vocês... Mas destacar, né? Eu acho que o grande Bolsonaro é cadáver, Sérgio Moro é cadáver. E as Forças Armadas Brasileiras, que todo mundo fica se perguntando, acho que é uma hora boa para a gente começar a discutir, porque Forças Armadas está dentro de um protocolo de soberania nacional e pertencem a toda a sociedade brasileira. Forças Armadas não é um ente alienígena infiltrado dentro de um país. Forças Armadas são, enfim, são forças que protegem o país e que devem estar conectadas com as demandas da sociedade brasileira toda, de uma sociedade inteira. A gente não pode encarar como uma coisa lá e outra coisa aqui. Por mais que a realidade nos induza a esse tipo de reflexão, nós temos de entender, temos de construir qual que é o futuro ideal, qual que é a democracia ideal. Por isso o Lula é considerado um conciliador, mas ele é de fato conciliador, mas é um conciliador que tem soberania intelectual e política. Inclusive porque travou uma relação muito civilizada, absolutamente republicana, com as Forças Armadas enquanto foi presidente da República. E isso inclui também Dilma Rousseff. Tá certo? Que foram governos soberanos legítimos. Bom, então eu acho que digamos, um gargalo conceitual. Vocês entendem o que é um gargalo conceitual? Ou eu tô pegando muito pesado aqui? Cadê minha música, gente? Cadê minha música? Vem, música. Às vezes... Aí, voltou. Tá vendo? Olha só. Essa caixinha JBL, tá vendo? Caixinha JBL. Tá? O som
é ótimo, o som é maravilhoso, mas ela é meio estranha. Ela demora para ligar, demora para reconhecer que tem um cabo nela, demora para, enfim, é engraçado porque daí ela faz parte aqui também da live, né? Que toda hora eu brigo com ela aqui, mas vamos lá, vai caixinha, aí, olha o que ela tá fazendo comigo. Vamos lá, daqui a pouco melhora isso, quer ver? Ó, fica comigo aqui. Ó a minha cara. Tristeza. Aí começa a melhorar. Bom, chega de enrolar, Conde. Vamos direto ao assunto. Eu nunca vou direto ao assunto. Eu quero falar da questão, o gargalo, né? O gargalo, o que seria um gargalo conceitual? Bom, é algo que nós precisamos conversar, algo que nós precisamos, um problema, né? As Forças Armadas precisam se ressignificar perante a sociedade brasileira. As Forças Armadas, a sua caixinha pensa, ela pensa. As Forças Armadas, é muito importante porque esse complexo infame de vira-lata que se alastra, inclusive pela própria esquerda, eu tô autocrítico nesses últimos dias, vocês já perceberam? Se alastra, ela faz a gente engolir uma porção de simulacros, de pressupostos fajutos. Por exemplo, um general vai lá e critica o voto do Celso de Mello no STF. O pessoal faz um carnaval, fala, nossa, um general falou. Então não é nada, um general, que mané general? Eu recebi um comentário, eu vou ler para vocês, de um militar aqui no meu Facebook. E olha só que bacana o que ele diz para mim. A caixinha parou de novo. Caixinha, fala sério. Olha só, vou ler para vocês. Zé Carlos Sampaio. Obrigado, viu, Zé Carlos? Ele diz o seguinte: Conde, hoje você falou na live uma coisa que eu tenho dito há muito tempo. Sou um militar da reserva e também penso que a imprensa e quem faz publicações repercutindo falas de militares da reserva não devem usar o posto para se referirem ao militar. Ponto. Eu, por exemplo, sempre fiz questão de dizer o político Hamilton Mourão para me referir ao vice-presidente. Agora, militar da ativa emitindo opinião política contraria o regulamento. E isso só vai se resolver quando esses caras forem punidos e só colocar as manguinhas de fora, porque o ex-comandante do exército era um fraco e covarde. Como não gostar desse cara aqui? Tá vendo? Ó? É militar. Tá vendo como tem gente inteligente nas Forças Armadas? Na reserva, etc. Não tem só essa boçalidade que a gente vê e que a própria imprensa progressista turbina. Não tem só esses animais. Tem gente que pensa nas Forças Armadas. É nesses que pensam que nós temos de que nós temos de conversar com essas criaturas e prospectar o pensamento deles, turbinar, potencializar, entrevistar. Eu vou começar a procurar militares com massa encefálica em dia para fazer entrevista, para a gente começar a conversar aqui. Vamos ver se dá certo isso. Bom, ele continua aqui. Fiz uma postagem sobre isso há muito tempo, dizendo que militar que quer dar opinião política, que entregue sua pistola na reserva de armamentos, pendure a farda no cabide e seja candidato. É o que eu estou falando aqui. Militar que se esconde atrás do poder armado para dar opinião política é um grande covarde inimigo do povo. Palmas pro Zé Carlos Sampaio. Muito bom, Zé Carlos. É isso. Tá vendo só? Então, se a gente escarafunchar a sociedade brasileira, a gente vai achar coisa boa. A gente não vai ficar só nessa indigência desses generais. Eu não vou nem falar decrépitos e esclerosados, porque pode ser falta de respeito com o general Vilas Boas. Mas o problema do Vilas Boas, dentre tantas coisas, não é uma questão de saúde. Não é uma questão... É uma questão moral. Uma questão moral. E eu acho que nós temos de colocar esses pingos nos is.
no Brasil. Porque nós não vamos poder... O que nós vamos fazer? Trocar todas as Forças Armadas? Não tem condição de fazer isso. Nós temos de ter um plano, uma elaboração, uma conversa, né, com setores que não é nem progressista, são setores democráticos dentro das Forças Armadas. Porque esses setores que estão associados com o Bolsonaro são setores que não são democráticos. Esse é o dado. Não é progressista e conservador, é democrático e não democrático. Então, General Heleno, Paulo Chagas e congêneres são elementos não democráticos infiltrados em uma força que merece respeito e merece ser devidamente ouvida em seus vetores que realmente produzam algum tipo de enunciado que respeite a democracia e a república, tá? República. Nós somos uma sociedade, nós temos de ter essa noção. Não podemos ser vira-latas e de achar que a palavra de um general isolado no Twitter tem algum impacto. Se tem no STF, problema do STF. Não pode ter na sociedade brasileira ficar com medo de general de Twitter. Gente, isso é deprimente. É impossível isso. Impossível. É degradante. E eu tenho certeza que a maioria dos militares de alta, média, baixa patente, porque são brasileiros, eles não concordam com esse tipo de protocolo não democrático dessas figuras isoladas das Forças Armadas. Francamente, eu acho que é uma sofrência muito grande. Bom, eu acho que esse é um ponto importante pra gente discutir no Brasil, tá? Tem gente reclamando que tá travando aqui, mas e quem não reclama? Facebook, transmissão tá boa? Fala pra mim, Facebook. Ana Delapina tá falando que tá travado. Ela tá falando a verdade? Tá falando a verdade? Tá travado mesmo? Ou tá bom? Se tiver bom, manda coraçãozinho. Fala pra mim. Tá travando? Bom, vamos lá. Se estiver travando, paciência. Tem aqui o YouTube pra vocês também migrarem no canal. Inclusive tá bombando. 647 pessoas ao vivo aqui. 136. Tá boa. Olha lá, tá boa, Ana Delapina. E agora? E agora? Tá ótima. Marilda Basta tá falando que tá. Quem tá falando a verdade? E agora? Yara Gaeta, transmissão ok, tá travando. Ok, travando. Tá, eu acho que esse travar e não travar não depende das minhas forças. Acho que isso pode ser das conexões respectivas aí. Olha só. Então, fica delimitado com vocês que essa questão das Forças Armadas precisam ser discutidas. O governo tá nervoso. E vamos passar para algumas notícias aí. Olha só, tá todo mundo aqui no YouTube. Aqui o YouTube tá todo mundo feliz, né? Tá tudo ótimo aqui, né? Vamos ver alguns comentários do chat do YouTube? Vamos lá, vou começar a ler agora vocês aqui do chat do YouTube, tá bom? Thelma Brasil, curtindo aqui no Facebook. Conde! Greve no Paraná de professores. Rosana Maria Matos. Dilvana Maria Zabendo Pinto, PT. Escola, empregos com carteira assinada e aposentadoria protegida com previdência. Superavitária. Saudade. Saudade. General Gnomo, Maura Nívia, dizendo aqui. Heloísa Helena Dias Leite, tráfico de mulheres, crianças, órgãos, tem de tudo no comércio ilegal por baixo dos panos. O confessor, Bolsonaro quer muito ser o Trump nanico dos trópicos, se comporta com a mesma falta de educação, só que com mais descontrole emocional, joga o nome do país na lama, vergonha. Obrigado, confessor. Moro lixo. Marisete Ferreira Conde, eu costumo dizer que muitos são bandidos e que usam a farda para praticar o crime, são covardes, não botam a cara para bater. Vamos avançar mais um pouco aqui. Muitos corações, agradeço imensamente. O YouTube tá legal, o canal do Conde. Inscreva-se no canal, deem o like e vamos para uma sequência aqui. Eu quero comentar o seguinte. Olha só o que o Heleno disse no G20, né? Vão procurar sua... Não, o Heleno não sei se ele tá lá. Vão procurar sua turma. Olha só o nível de educação do governo. Isso é desespero. Saiu uma matéria, e agora eu vou retomar mais uma vez a história do desespero e tal, né? Quem tá desesperado é o Bolsonaro, não é o Lula.
Saiu uma matéria dizendo que o Lula estava desesperado e tudo mais. O Lula desesperado, isso é um oxímoro. Isso, semanticamente não existe isso. Lula, desespero. Não é possível, né? Essas duas instâncias não tem conexão. Desespero e Lula, não dá, né? Agora, desespero e Bolsonaro é o que está acontecendo nesse momento. O Lula, depois de tudo que ele passou na vida, depois de um ano, quase um ano e meio preso, político, vai desesperar agora? Agora? Depois de todo esse tempo? O Lula, que recebe as pessoas que vão visitá-lo na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, as pessoas chegam lá tristes e saem felizes de ver o Lula tão bem. Esse cara tá desesperado. Então, assim, quem tá desesperado não é o Lula, é o Bolsonaro. Porque, gente, disse hoje na live do dia, não adianta ser governo. Você pode ser governo, governar é outra coisa. Bolsonaro não tá governando. Vocês concordam comigo? Bolsonaro não está governando. Não consegue transferir a FUNAI para o Ministério da Agricultura, o STF não deixa. Não consegue aprovar o decreto de armas, porque também, não sei se é o STF ou se é uma comissão do Senado que não deixa. Não governa, simplesmente não age. E o Brasil sofre porque fica sem governo. Fica sendo esse legislativo branco, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, né? Na verdade, nós estamos sendo governados pelo Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O Bolsonaro, ele reclamou que não queria ser tratado como uma rainha da Inglaterra, e eu achei um profundo desrespeito com a rainha da Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra, ela é muito mais influente no governo britânico do que o Bolsonaro aqui no Brasil. Bolsonaro é um propagador de violência e de ódio, só, não mudou nada. Aliás, eu vi vários memes hoje aqui, e eles estão em proliferação absolutamente extravagante. O Bolsonaro, nós sabíamos que o Bolsonaro era um lixo. Era péssimo, era incompetente, tinha severas limitações intelectuais e cognitivas, e tem. Mas nós não sabíamos que era tão ruim assim. Sinceramente, todos nós. A classe média, a elite brasileira, nesse momento, eu quero trollar muito vocês da classe média, da elite, antipetistas, né, semiletrados, muitos meus ex-amigos, que eu tenho orgulho de dizer que são meus ex-amigos, porque eu abomino a existência de vocês por destruírem o país, por pura inveja, despeito, recalque, incompetência e burrice acumuladas durante tanto tempo nas suas respectivas famílias. Perdoem-me a invasão bastante forte nesse momento, revisando essa minha percepção de alguns tempos atrás. Eu cortei relações realmente com pessoas que não dispunham de nenhuma condição, de nenhuma dignidade para poder discutir qualquer situação sobre o futuro do país. E vendo o meu filho, né, criança, que vai crescer num país agora destruído por esses imbecis, eu continuo tendo muito orgulho de ter cortado relações com todos eles, e eles que venham se rastejar e pedir desculpa depois por tudo que fizeram no país. Mas eu estou dizendo isso por uma questão simples. Essa classe média, que não é nem classe média coisa nenhuma, são trabalhadores e que já estão todos desempregados, foram demitidos de Embraer, foram demitidos de tudo quanto é lugar, pela crise que foi propiciada por eles próprios e por essa aberração que foi parida pelas entranhas dessas criaturas. Eles estão nesse momento, eles já estão se arrependendo e já estão se escondendo. Mas eu quero muito carimbar na testa de cada um deles que eles são a imagem e semelhança do Bolsonaro. Racista, idiota, incompetente, violento, truculento, homofóbico, incivilizado, bárbaro, traficante, tudo isso. Vocês são tudo isso, né? Se alguém compartilhar essa live em algum nicho fascista por aí, por favor, eu quero dizer o seguinte: vocês são isso.
Vocês são a imagem e semelhança de Bolsonaro. É forte, isso é deprimente. Eu sei que é uma vergonha muito grande para vocês. E nós que estamos do lado certo da história desde sempre, que votamos no Haddad, que construímos um discurso contra-hegemônico do ódio que foi propagado no país pelos veículos de imprensa também, nós ficamos moralmente mais fortes. Vocês não sentem isso no coração de vocês? Vocês não sentem como é gostoso ocupar esse lugar, mesmo com o Brasil na sequência da destruição? Mas moralmente a vitória moral é muito poderosa. Eu sou contra aqueles que minimizam uma vitória moral. Vitória moral é muito bom, obrigado. Quem está de posse da vitória moral sou eu, somos nós, são vocês. Os familiares também. Eu não tenho muito esse problema, né? Mas todo mundo tem família e tudo mais. A própria Petra Costa, diretora do Democracia em Vertigem, ela pode dizer, bater no peito e dizer: a vitória moral está comigo. Então, veja, é humilhante você estar associado à figura degradante de um semi-humano. Ele não é um ser humano, é um semi-humano que devasta e degrada a imagem do Brasil no exterior de maneira tão extravagante. São esses todos aí que saíram nas ruas, bateram panelas, vestiram camisa da CBF, né? Chamaram a Dilma de vaca, chamaram o Lula de analfabeto e bêbado. São esses todos. Esses todos, a imagem e semelhança deles todos é o próprio Bolsonaro e é o próprio governo e a própria situação degradada do Brasil. E quem tá forte somos nós. Eu até diria, estava vendo o Fabiano Leitão hoje, fez um comentário, Fabiano Leitão, trompetista da democracia, como sempre, um beijo muito grande para você. Essa micareta fascista do dia 30, como é que vai ser? Tem muito dinheiro envolvido, eles vão pagar muito, o MBL tem dinheiro que chega de fora pro MBL e pro vem pra rua. Eles têm patrocínio, eles colocam a micareta na rua, colocam o carro de som, né? Porque eles não têm sindicato, têm empresários, né? Que é um grande contrassenso, manifestação de rua feita por empresários, né? Não dá nojo desse tipo de coisa? Então, vai ser no dia 30. Eu acho, ia falar pro Fabiano Leitão o seguinte: a gente tinha de ir pra cima deles, o Fabiano Leitão acha isso. Não vamos deixar esses bundas rachadas na rua, não. Vamos tirar esse pessoal de lá, né? Mostrar, eu acho que nós precisamos ir pro embate, não podemos ter medo. E o Fabiano Leitão sabe que eles são todos covardes. Ainda mais gente paga pra ir pra rua por empresário. Quando aparece alguém do sindicato, bota pra correr mesmo. Tá certo? E eu acho que a gente devia ir com tudo pra cima deles, pra falar a verdade pra vocês. Realmente pro confronto. O Brasil não aguenta mais esperar. É bom, porque isso é democracia? Não é democracia? Tem de sair na rua. Ah, mas tá marcado pra ser do MBL. Não quero nem saber, eu vou lá e vou ficar lá no meio deles. Quero ver a polícia manter a ordem, né? Eu acho que não tem mais como esperar isso. Vamos tumultuar esse negócio. Não tem mais como. Pelo amor de Deus, alguém tem medo aqui? Eu não tenho medo. Sinceramente, eu não tenho medo nenhum. Nenhum. Tanto que você sabe o que eu falo aqui, né? Tem gente que se preocupa comigo, né? Putz, cuidado, né? Cuidado. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Eu tô dentro do meu sentido histórico e tenho muito orgulho disso. E vou continuar falando. Então, vocês entendem? Bom, a coisa tá ficando cada vez mais dramática. Cada vez mais dramática. Forças Armadas desmoralizadas no mundo todo, brasileiras, no mundo todo e internamente aqui no Brasil. Desceu a um nível mais baixo do que na ditadura militar como grande inimigo do país. Durante a ditadura midiático-militar genocida que o Brasil teve, sanguinária, sangrenta, em que militares matavam, torturavam, enterravam e escondiam cadáveres. O nosso maior inimigo eram os militares. Eu acho que hoje ainda não é. É o Bolsonaro. Mas os militares estão fazendo um esforço muito grande para serem, junto com o Bolsonaro, um inimigo.
Isso é perigoso, pode acontecer uma coisa muito grave, mas se acontecer, alguém vai abaixar a cabeça para isso? Vai ficar aquela disputinha, eu avisei, tomara que eu esteja errado? Não é assim que se constrói um país. O Lula ensinou a gente a construir um país e por isso que ele está preso lá, proscrito. Preso político. E que todo mundo tem medo. Aliás, vamos mudar o curso aqui, porque eu tenho de falar algumas coisas importantes para vocês. Ontem saiu uma matéria. Vamos lá comigo aqui. Ontem saiu uma matéria. No final da noite, eu estava na edição do 247. A matéria de que a Lava Jato fez um bloqueio de 78 milhões de reais nas contas do Lula. E foi uma matéria que saiu na Veja, né? O 247. O 247, nesse sentido, ele funciona como um co-enunciador, pega a notícia, mas ali eu já até fiz a crítica interna, acho que faltou uma curadoria, um cuidado, porque era evidentemente falsa a notícia. A notícia é mentirosa. Porque, queridos, não é porque a justiça, porque o substituto do Sérgio Moro diz que vai bloquear 78 milhões do ex-presidente Lula, que isso é verdade. Porque a gente já sabe, até pela matéria do The Intercept, que a justiça brasileira também é corrupta. Que o Poder Judiciário brasileiro também manipula informação para produzir o lawfare e a perseguição. Então de cara eu sabia, porque eu sei que não existe 78 milhões em conta nenhuma do Lula. A família do Lula, o Lula, todos eles passam dificuldades extremas financeiras nesse momento, o que é uma grande vergonha, que envergonha muito mais, né? De saber, quer dizer, um ex-presidente de origem humilde, trabalhador metalúrgico, passou 8 anos na presidência, se tornou uma das pessoas mais importantes do mundo, continua sendo, fazia palestras e cobrava porque eles queriam pagar o Lula pelas palestras, porque todo mundo no mundo queria ouvir o Lula, respeitadíssimo no mundo inteiro, e não enriqueceu de maneira ilícita, sequer enriqueceu. Patrimônio do Lula, tem muito idiota aqui na minha cidade que acha que tem alguma coisa, e tem muito mais que o Lula, evidentemente, né? É lamentável, mas é uma como é que eu posso definir isso? É uma insanidade, né? O que fazem com o Lula. Então, foi mentira. Esse juiz que substitui o Moro, que é o Bonar, né? Vou ler aqui para vocês, só para vocês se situarem, né? A nota, na verdade, a nota da defesa do Lula que é a notícia e a manchete, né? Nunca teve patrimônio sequer aproximado da quantia de 78 milhões. O que o juiz faz? O juiz da 13ª vara faz? Ele bloqueia essa quantidade para produzir manchete de jornal. Então, isso é crime. O Lula está sendo perseguido nesse nível, em tempo real. Enquanto a matéria do The Intercept levanta a corrupção, o conluio entre juiz Sérgio Moro e Dallagnol, o novo juiz desse caso continua produzindo a mesma dimensão criminosa de produzir despacho para produzir manchete de jornal, queridos. Como que vocês acham que funciona a Lava Jato? Inclusive o próprio Moro disse, o próprio Dallagnol disse que precisa da imprensa para poder combater a corrupção, tecnicamente falando, que é outra aberração sem tamanho. A defesa do Lula continua aqui, né? A Lava Jato sabe muito bem que se trata de grosseira falsidade, pois seus procuradores e a Receita Federal fizeram uma devassa arbitrária e ilegal nas contas do Lula, de sua família, da imprensa News, palestras e até do Instituto Lula, sem encontrar um centavo obtido ilegalmente. O Lula jamais foi acusado de receber tais valores. Então, só para deixar claro que ontem essa fake news tomou conta, inclusive, infelizmente, subiu também
na nossa home do 247. Eu quero comentar o Glenn com a Veja, né? Nós estamos na sinuca de bico, né? Fala sério, pelo amor de Deus. Olha, queridos caras pálidas, Glenn anuncia parceria com a Veja. O que a gente tem? O que a gente pode pensar disso? Quando eu não me torno um baba-ovo do Glenn, muita gente reclama, fala assim, você tá com ciúme, isso aqui. Mas nós temos simplesmente, o Glenn deu um show, né? E quando tem de elogiar, a gente elogia, quando tem de ponderar, a gente pondera. Isso se chama capacidade crítica. É isso que eu quero. Se eu tiver alguma coisa nesta live do Conde, que já tem 1 ano no ar, se tiver alguma coisa que eu gostaria de estimular, né, aqui, é o espírito crítico. A gente deve ter espírito crítico com relação a nós mesmos o tempo todo, com relação aquilo que a gente consome, com relação à imprensa progressista, com relação ao jornalismo independente, porque todos nós temos problemas. Todos nós. Então não se pode, né? As passionalidades, elas existem, nós lidamos com elas o tempo todo, mas nós temos de ter soberania e saber que em alguns momentos nós podemos estar caindo em algumas armadilhas. Bom, mas como ler, né? Como ler a parceria do Glenn com a Folha, com a Veja e tudo mais? Tem uma leitura que é o seguinte: o Glenn, que inclusive é do meu querido amigo Fernando Brito, né? Do Tijolaço. Maravilhoso, Fernando Brito. Se ele me ver chamando ele de maravilhoso aqui, ele vai reclamar muito comigo. Então, ele é legal. Pronto, né? Tá pronto, Fernando Brito. Tá bom? Porque o Fernando Brito é um cara... Ele é muito... Tem uma personalidade muito forte, Fernando Brito. Um beijo pra você. Ih, beijo também não posso mandar. Ó, então é o seguinte. O Fernando Brito diz assim, deixa o cara. Ele é um fura-bolha. Você já viu aquela coisa do dedo, da mão, né? Mindinho, seu vizinho, fura-bolo, pai de todos e mata-piolho. Não é assim? Não é assim, né? Mindinho, seu vizinho, fura-bolo, pai de todos, mata-piolho. Eu aprendi assim, né? Esse aqui, então, desculpa, mas esse é o fura-bolo, né? Esse é o Glenn. Esse é o Glenn, fura-bolha, né? O Glenn é o fura-bolha. Eu acho que, então, deixa o fura-bolha furar as bolhas. O que ele está fazendo? Infelizmente, para convencer esses boçais da classe média que vestiram a camisa da CBF e foram bater panela na rua, só se sair na Veja. Esse que é o detalhe. Não adianta nada sair no 247, no DCM, no Nacif, que eles têm bloqueio mental. Então tem que se sair na Veja, né? E não se sair uma vez só, tem de sair um montão de vezes, né? Pra ver se pega no tranco, né? Quem sabe eles começam a acreditar que o Sérgio Moro é um grande canalha, né? E o Bolsonaro também. Então esse digamos, o que tá em torno do Glenn. O Glenn, ele tem uma... Tá trocado? O fura-bolo é indicador? Jura? Mindinho, seu vizinho, pai de todos, é mesmo, pai de todos. Que vexame. Gente, eu tô... E sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é muito Bolsonaro na cabeça, gente. Cara, eu acabei de em público. Eu tô chocado, né? Mindinho, seu vizinho, esse é o pai de todos, desculpa. Pai de todos. É que eu acho que eu queria tanto fazer o sinal desse sinal aqui pro Bolsonaro, que eu acabei pro Moro, né? Que eu acabei chamando o Glenn de pai de... O Glenn não é pai de todos, então desculpa, o Glenn é o fura-bolo. Esse é o fura-bolo, desculpa. Fura-bolo tá aqui. Eu vou voltar a estudar esse tema, tá? O tema dos dedos e tal, eu vou voltar. Fura-bolo! Então o Glenn é o fura-bolo. É o fura-bolha. E então ele vai levar essa narrativa para o lugar onde realmente ela faz falta. Para o lugar onde ela faz falta. Não é verdade?
dos idiotas da classe média. Então, eu acho que tá valendo. A gente não precisa ler a Veja. Acho que isso vai dar curto-circuito na cabeça de muita gente, porque a gente vai ver uma capa da Veja, com o Sérgio Moro lá destruído e tudo mais, e fala, putz, eu vou ficar com vontade de ler a Veja, né? Vai ficar aquela coisa estranha, né? A Veja golpista, né? Jornalismo fraudulento. E agora? Vai fazer jornalismo de verdade? Mas é o The Intercept. Eu acho que a gente tem de separar uma coisa da outra. Quem produz a qualidade, quem produz é o The Intercept. A Veja e a Folha são duas degradações jornalísticas aí. O The Intercept vai emprestar o prestígio dele para a Veja e para a Folha. É simples. Tem de ver por essa ótica, senão a gente pode se confundir. Né? Daqui a pouco, né, só falta aparecer alguém, não, a Veja é demais, né? Alguém começar a falar isso, não, a Folha de São Paulo é maravilhosa. Gente, calma, menos, tá? É o The Intercept, né? Que tem seus problemas também. Também tem seus problemas. Vamos para mais. Então tá claro, alguém quer dizer alguma coisa a respeito disso? Deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, uma música toda contemplativa aqui para vocês. Deixa eu ver aqui no YouTube. Vocês me trollaram aqui no YouTube. Não me trola não, gente. Olha só, cadê o vinho, Conde? Tô sem vinho hoje. Luiz Cláudio Freitas que me perguntou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tarará. Vamos ver do fim pro começo, né? Deus me livre da Veja. Ângela Bitarelli tá dizendo aqui. Conde, a espiã tá em todos os consultórios médicos odontológicos do Brasil. Então, Mônica Mello. A Mônica Mello pegou, né? Então, o Glenn, o The Intercept, vai para todos os consultórios médicos do país. Porque a Veja tem um contrato aí, né? Coisa do estado de São Paulo, do Tucanistão aqui, né? Vai para todos os consultórios. Lá o cara vai cuidar do dente. O cara tontão lá, né? Manifestoche, idiota. Vai lá cuidar do dente. Aí ele vê a Veja lá com o Sérgio Moro. E quem sabe ele entende de uma vez por todas, né? Que o Sérgio Moro é um canalha que perseguiu o Moro, que precisa ser preso e arcar com as consequências. Glenn, chega, né? O Glenn e tal, será que hoje vai sair? Será que hoje sai alguma coisa do The Intercept? Eu quero terminar a live de hoje o seguinte, dizer o seguinte para vocês. A situação é favorável. A gente tende a acreditar, somos maioria no país. Somos maioria. Saiu a pesquisa do Bolsonaro agora há pouco aqui do Ibope. 32% de aprovação. Desse tamaninho assim. Né? 51% desaprovando o governo Bolsonaro no Brasil. Então assim, é governo, mas não governa. Tá certo? Vitória moral é nossa. Eu acho que nós temos de reforçar essa percepção conosco, consigo, cada um consigo mesmo. Reforçar essa percepção, levantar a autoestima com relação a isso e realmente não se intimidar mais, nem com palavra de general isolado, né? E aí vem o complexo de vira-lata que eu reclamo tanto, porque dá ibope, as pessoas gostam de compartilhar, de ficar sofrendo e tal, mas assim, dá audiência para a declaração de general de Twitter. Realmente é uma das coisas mais degradantes que a gente pode fazer nesse momento. E eu acho que o Lula tá fazendo uma coisa que eu tava... Vocês assistiram a live ontem, quem assistiu ontem, anteontem, eu tava esperando a palavra do Lula para poder significar o momento. Mas ela ainda não aconteceu. O que, por sua vez, eu interpreto como também um gesto tático, né, de esperar assentar um pouco esse fuzuê que está acontecendo no Brasil, para poder na sequência produzir algum tipo de percepção e enunciado que daí vem com muito mais força, tá certo? Então eu acho que o tempo está do nosso lado nesse momento. Volta para o nosso lado, a imprensa continua vendida, ela continua encurralada pelas próprias limitações que ela postulou para si.
Eu não sofro de complexo de vira-lata. Acho que o trabalho que eu desenvolvo no 247, todos nós aqui da cena digital progressista, é o melhor jornalismo que se pratica no Brasil. É aquele que está mais associado ao próprio The Intercept e é aquele que está mais associado aos principais veículos de imprensa no mundo, diferentemente dos brasileiros, que só tem a estrutura, só tem o verniz e só tem ainda esse resquício classista de ter um jornal com uma chancela e ainda impresso em papel, né? A cena hoje não está mais no papel. E nem nessas equipes inchadas de redação que no fundo, que na verdade nem estão tão inchadas assim, mas que produzem muita fake news oficial dentro de um país. Então o recado que eu quero dar é um recado de esperança, né? A gente volta a ter o protagonismo e as coisas estão se acelerando. E aí a gente continua na próxima live do Conde. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom? Posso terminar a live? Vocês são lindos. Um beijo muito grande. Eu não vou tocar violão hoje, mas estou preparando uma próxima safra de canções para semana que vem, tá bom? A gente faz um pocket especial celebrativo. Eu tenho plantão nesse fim de semana, estou me preparando psicologicamente aqui porque é muito trabalho. Beijo pra vocês e até a próxima. Aí do Conde. Super beijo, valeu.